Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Neste vídeo eu tratarei sobre vantagens, limitações, impactos, desafios e o futuro da irrigação. Então, aqui são algumas vantagens da irrigação, as principais. Aumento da produtividade. Então, a irrigação, pelo seu suprimento que ela permite de água para as plantas no momento certo, na quantidade certa e da maneira correta, é possível então, de 2 a 3 vezes o aumento. E também o aumento da qualidade. Hoje em dia se fala muito da fome oculta, que são alimentos que possuem aí. O que seria essa fome oculta? É quando você ingere alimentos, você fica satisfeito, mas na verdade esses alimentos não têm tanta qualidade, não têm tantos nutrientes. Então, a irrigação, ela permite um aumento da produtividade e da qualidade. Eu diria que são os principais. Mas também temos outros itens. Redução dos custos unitários. Então, o produtor, ele investiu lá na propriedade, comprar um trator, uma semeadora, uma colhedora. Esses equipamentos, eles possuem um custo inicial de aquisição, o custo de operação também. Quando se realiza a irrigação, aumenta a produtividade. Se aumenta a produtividade, quando você vai fazer lá o custo que foi para produzir cada tonelada de alimento, então o custo diminui. Redução dos riscos climáticos e meteorológicos. Isso daqui também é muito importante. Então, a irrigação ela traz uma segurança para o produtor, uma vez que as crises hídricas, os períodos de estiagem, principalmente em momentos importantes para a cultura, como florescimento, enchimento dos grãos, se tiver uma estiagem, pode ter muito problema. Então, tem muito risco climático envolvendo a agricultura. Ainda mais nos tempos de hoje, que por mais que nós já temos aí as sazonalidades dos cultivos, pode haver surpresas. Então, a irrigação ela ajuda porque ela consegue aí ajudar no fornecimento de água. Otimização de insumos e equipamentos. Então, nós temos aí, eu comentei já sobre o custo unitário. Então, como se torna tudo mais intensivo, como aumenta a produtividade, então todos os insumos e equipamentos eles terão uma otimização dos seus usos. A estabilidade da oferta de alimentos, até 3 safras. Então, nós temos aí em média que de maio a setembro, no nosso país, o Brasil, a situação da chuva é bem complicada. Então, o que acontece? Tá aqui, estabilidade da oferta de alimentos. Isso aí tem um impacto muito grande no preço desses produtos. Então, nesta época de escassez, a irrigação ela ajuda a não diminuir a oferta dos produtos, porque pela seca, se não tiver irrigação, vai ter menos produção. Com menos produção, tem menos oferta, e com menos oferta, a demanda é a mesma, então vai ter um aumento do preço dos produtos. Isso é possível perceber também na carne. Então, no período de seca, o preço da carne eleva porque tem menos capim para o gado, aumenta o custo para a produção com suplementação. Então, até a pecuária, com o uso da irrigação para fornecimento de capim para o animal, já tem muitos benefícios para a estabilidade de oferta de alimentos, que tem consequência no preço. Aumento da segurança alimentar e nutricional. Tem outros vídeos que eu já comentei. Uma informação muito importante. Existe já uma estimativa da FAO para que a população mundial de 2020 de 7 bilhões vai passar em 2050 para 9 bilhões. Daqui a 30 anos, este aumento necessitará de um aumento de 70% do alimento. Então, esse alimento que deve ser elevado em 70% a produção mundial, o Brasil vai ter uma grande importância na segurança alimentar nacional e também mundial. Isto porque muitos dos grandes países produtores já estão com a sua capacidade quase no limite. Já o Brasil possui muito potencial de expansão. Tem vídeo sobre isso também. Então, aumento da segurança alimentar. Então, o Brasil vai conseguir esse aumento da segurança alimentar com o uso da irrigação, porque permite
aumento da produtividade, redução dos custos, e tudo isso vai trazer uma segurança para a população. Elevado papel social. Imagine o seguinte, vamos pensar para ficar mais fácil no papel social, uma região seca, desértica. Imagina lá aqueles países árabes, aquela areia, aquelas dunas. Imagina aí nesse país o que se tem de atividades, né? Se bem que lá nós temos os petróleos, mas vamos tirar o petróleo. Vamos imaginar assim, qual que é a possibilidade do papel social para as pessoas que têm lá, de ter um trabalho digno, de crescer, né, no caso as cidades, terem as suas diversas atividades. Agora imagina lá, né, nessa situação, nesse cenário, em que se faz o emprego da irrigação. Com a irrigação, claro que precisa ter água. Então, com a irrigação, é possível produzir alimentos. Produzindo alimentos, para a própria produção de alimentos, vai precisar de mão de obra. Esses alimentos, eles poderão ser industrializados com as indústrias, então gera-se emprego, então começa a crescer a cidade. Então, a irrigação, ela tem um grande papel social, não só em termos de segurança alimentar, mas também um papel social para empregabilidade, desenvolvimento, no caso de regiões pobres. Então tem um grande papel social, tem o papel também de manter o homem no campo, né? Se nós pensarmos aí do risco climático, então um produtor que geralmente é o mais vulnerável, à sua permanência no campo, que se no caso tiver dificuldade, ele vai ter o êxodo rural, então com a irrigação, o pequeno produtor principalmente ele vai ter uma maior garantia da sua produção. Então a irrigação ela tem um grande papel social. E contribuição com o PIB é indiscutível que a irrigação ela tem uma grande influência, né? Eu já comentei também em outros vídeos como as áreas irrigadas produzem muito mais e contribuem com o PIB nacional. Agora, nem tudo são flores, limitações da irrigação. Então aí temos problemas de disponibilidade de água, de energia. Então já temos aí algumas bacias hidrográficas em que não tem tanta disponibilidade de água pelo número de pessoas que já estão usando. Então, assim, o Brasil tem muito potencial de crescer em área irrigada, porém, deve-se dizer que existem áreas específicas, são poucas, que já estão quase no gargalo. Algumas já estão no gargalo. Né? Por quê? Porque foram determinadas regiões em que se tiveram aí muito uso, né? O fomento, o incentivo para o uso da irrigação. Mas nós temos muito a crescer, né? Mas sempre uma limitação será, né, a disponibilidade e qualidade. Aqui está de energia elétrica, mas de água também. Tá? Aqui está relacionado aqui à outorga, que depende da bacia hidrográfica. Só um reforço aqui da energia elétrica, existem regiões, às vezes você mora numa região e pensa que todo lugar tem energia elétrica, não é assim. Às vezes tem energia elétrica em uma tensão que não é adequada para a irrigação. E em relação à energia elétrica, também vale lembrar que as tecnologias, né, o avanço como a energia solar e energia eólica, tem ajudado muito, né, a quebrar essas limitações. Mas ainda temos muito a caminhar. Outra limitação, que provavelmente você é um interessado da área da irrigação vendo este vídeo, falta assistência técnica especializada. Né? Não é simplesmente comprar um pivô, instalar na área e ficar por isto. A irrigação é uma área multidisciplinar, precisa de conhecimento, de pessoas especializadas, precisa de técnico, de engenheiros, pessoas que entendem da irrigação e que vão utilizá-la com critério. Só assim será possível, que eu comentei em um dos vídeos, ter uma irrigação com conservação, com lucros e com lucros econômicos, cumprindo seu papel. Temos aqui a gestão de recursos hídricos, que está relacionado, né, uma limitação, está relacionado com a outorga, então alguns locais não está disponibilizando a outorga, porque já não tem tanta disponibilidade de água,
Então é preciso uma gestão de recursos hídricos. Outra limitação é o crédito e incentivos financeiros para fazer aquisição de sistemas de irrigação. Também infraestrutura complementar. Então, imagina um local que tem muitas condições de ter área irrigada, devido à disponibilidade hídrica, ao ter um solo agricultável, porém não tem estrada, não tem rodovia, então é difícil o escoamento. Então, o governo, né, e também as organizações precisam ajudar o produtor com a infraestrutura complementar. Só lembrando que aqui as cooperativas têm um grande papel, né, com a parte da assistência técnica e o armazenamento. Então são meios de ir ajudando, mas são limitações da irrigação. Agora alguns impactos que pode ter aí com a irrigação. Erosão do solo. Sabemos que isso acontece se a irrigação for realizada de maneira incorreta. Mas acontece, existe muita irrigação sendo realizada de maneira incorreta. Então é um impacto muito prejudicial, porque ali com a erosão se o produtor ele perde, né, o seu maior valor, que é o solo, são os nutrientes. E esse solo que se perde por erosão, ele vai parar na onde? Nos rios, nos lagos. E esse rio e esse lago vai assorear, ou seja, vai reduzir a sua capacidade. Então, outro impacto, exploração excessiva das águas subterrâneas. Então, eu comentei sobre os aquíferos em um outro vídeo. Explorar as águas subterrâneas tem que ter muito critério, porque esses aquíferos podem se exaurir. Outro impacto, salinização. Existe um valor em que mais de 20% de todas as áreas cultivadas no mundo já deixaram de ser cultivadas devido à salinização, que é o acúmulo de sais. E isso acontece, mais uma vez, por uma falta de acompanhamento do solo, das suas condições, falta de manejo, né? Hoje temos a lavagem do solo pela irrigação, que é uma outra função da irrigação. Então, quando não se tem esses cuidados, quando se utiliza uma água dura, uma água com alto teor de sais, pode salinizar o solo. Então, tem que se preocupar com a qualidade da água, com o tipo de solo, o manejo da irrigação, para não ter esse impacto negativo. Outro problema aqui é a poluição dos mananciais por nutrientes, pesticidas e outros produtos agrícolas. Eu bato muito na tecla da questão da capacidade de campo. A irrigação deve ser realizada com dois critérios. O primeiro é o solo atingir até a capacidade de campo. O que é isso, capacidade de campo? É a máxima umidade que o solo consegue reter. Se for acima da capacidade de campo, essa água vai drenar em uma velocidade muito maior que a capacidade de campo. Na capacidade de campo, existe um movimento de água, mas é muito pequeno. Mas se a umidade exceder, vai haver muita drenagem. Essa drenagem vai causar o quê? Essa lixiviação dos nutrientes mais móveis e também pesticidas e outros agroquímicos, que é muito ruim. Existem vários estudos que analisam a água dos rios e mostram a elevada quantidade, né, não só o alto teor de agroquímicos em alguns rios, mas também muitas moléculas de agroquímicos nesses mananciais. Outro impacto também é que já existe, né, o desaparecimento de áreas que eram úmidas, e isso causa destruição dos habitats naturais, principalmente as espécies mais sensíveis. Desafios da irrigação. Então, aí, quem que é da área, o que nós teremos que correr atrás? Aumento da eficiência de uso da água, ou seja, usar menos água para maior produção. Então, se hoje é gasto 2.000 litros de água para produzir 1 quilo de arroz, então temos que buscar produzir o mesmo quilo de arroz com menos do que 2.000 litros de água. O reuso da água na agricultura. Então, temos países que têm muito reuso e o Brasil tem reuso, mas ainda uma quantidade muito pequena. Aumentar a disponibilidade de água. Então, nós temos aí períodos de escassez.
Então, em algumas situações, né, a barragem, que é o barramento, um reservatório. Qual que é a ideia da barragem? Em períodos chuvosos, faz o acúmulo nessa barragem, nesse grande reservatório. Em períodos de menor disponibilidade de água, utiliza-se a irrigação das barragens, né? Então, quais são as considerações para se construir uma barragem? Algum dos aspectos existe um rio, existe disponibilidade hídrica, então tem que fazer conta, tem que ter critério, mas é um grande desafio, tá? Preservar a bacia hidrográfica, rios e reservatórios. Então é um desafio. Não adianta pensar que isso daqui é coisa de ambientalista, não. Isso tem muita relação com a produção. Se a bacia hidrográfica ela não for mantida a um médio e longo prazo, o que vai acontecer? A barragem que foi construída pelo produtor vai começar a assorear, ou seja, pela erosão, não tem preservação da bacia, vai ter erosão. A erosão, esse solo vai acabar dentro da barragem. Então, a porcentagem lá, 100% de reservar água, vai reduzir para 90%, 70%, 50%. E os rios também. Então, assim, é um grande prejuízo, né, não preservar a bacia hidrográfica. Isso exige não só uma pessoa fazer, mas o grupo que está na bacia hidrográfica. Então, precisa ter um cuidado aqui com a bacia hidrográfica, que é tão importante para a disponibilidade de água, em quantidade e qualidade. Outro desafio é obter energia mais barata. Sabemos que a energia ela é um custo representativo na irrigação, na operação. Então, as energias alternativas vão ter um grande papel aí para melhorar a irrigação. E gestão de recursos hídricos, né? Não só dentro da propriedade, mas também na bacia. Então, é um grande desafio da irrigação. Agora, o futuro da irrigação. Então, pela necessidade de uso da irrigação para tantos benefícios, é claro que temos aí as limitações, os desafios, mas sempre com critério técnico. É possível, né, não ter esses impactos ou reduzi-los. Qual que é o futuro? Aumento da aceitação e credibilidade. Então não tem jeito. Devido ao potencial da irrigação, vai ter uma aceitação e credibilidade. Aumento de áreas irrigadas. Eu comentei em outro vídeo o potencial do Brasil de passar de 7 milhões de hectares irrigados para mais de 70 milhões. Melhoria dos sistemas e equipamentos. Então já temos muita melhoria e o futuro é melhorar mais ainda. Irrigação 4.0. Então temos aí hoje já tecnologia disponível para irrigação 4.0, mas ainda já tem disponível, mas ainda não está difundida, que é o manejo da irrigação via clima, via solo, via imagem de satélite. Então, um sistema todo integrado em que se ajuda a fazer um manejo da irrigação da melhor forma e também considerando junto a agricultura de precisão. Então, na verdade, é uma irrigação de precisão. Então, aplicando a água em quantidade certa, no momento certo e no local certo. Também temos aí a irrigação, né, para minimizar mão de obra. Então, um grande problema é encontrar mão de obra disponível. A irrigação, ela ajuda muito. Temos aí um grande exemplo que é para fertirrigação, utilizar o próprio sistema de irrigação para aplicação de nutrientes. Então, exige menos mão de obra. Uso de energia solar. Então, existe aí um grande fomento e uma grande busca já da energia solar para a irrigação. E a tendência é que essa tecnologia dessas placas de silício melhorem, se tornem mais barata, mais eficiente. E isso com certeza vai ser aderido aí pela irrigação. Para se ter uma ideia, já existem propriedades em que a área da barragem desse reservatório, na superfície dessa barragem já existe placas solares. Então esta área que estaria sendo, vamos dizer assim, utilizada não para a produção de alimentos, mas para reservar água, ela está tendo dois usos. Além de reservar água, está tendo uso para a produção de energia elétrica. Também já se tem algumas coisas em relação a
utilizar o próprio sistema de irrigação para aplicação de defensivos e também para o aumento da luminosidade, ou seja, a instalação de lâmpadas. Temos aí o caso mais comum, que é o pivô central com luzes instaladas para aumentar luminosidade. Bom, é isto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê uma curtida. Esse vídeo não esgota todas as vantagens, as limitações, os desafios e o futuro da irrigação. Mas aqui eu pincelei os principais. Mas assim, tem muita coisa sobre irrigação. Então se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos e ficar por dentro de tudo. Então é isto. Até a próxima.